Om Jnanatimirandasya Gyananjanan Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Gurave Gurachandraya Radhikaya Stadalaya Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha Narayanam Guru Vande Sharanyam Bhakta Bandhavam Gauramanovistam Purnamaradadasyam Pradayakam Rupanugacharya Varyam Rupamanjari Preshtakam Patita Pavana Karunyam Yugacharya Narayanam Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaura Tuise Namaha Shama Sundara Shikanda Shekara Smirahasar Murali Manohara Radhikara Sikamam Kripanide Swapriya Charana Kinkarim Kuru Tapta Kanchana Gaurangi Iradhe Brindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Brindai Tulasi Devyai Priyai Keshava Sacha Krishna Bhakti Prade Devi Satyavatyai Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrindam Hare Krishna 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 Hare 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 Ramo 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 Hare Hare. Então, primeiramente, eu gostaria de dar início, oferecendo as minhas mais humildes e respeitosas reverências à poeira dos pés de lótus de Paramaradhatama Shri Guru Pada Padma, Nita Lila Pravista Om Vishnupada Paramahamsa Paripraja Kacharya Ashtottara Sata Sisrimada Shila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj Shila Gurudeva. E também ao meu mais adorado Shiksha Sanyasa Guru, Nita Lila Pravista Om Vishnupada Ashtottara Sata Sisrimada Shila Bhakti Vigyana Bharati Goswami Maharaj, e a todos Shri Panava Gauriya Guru Varga, a todos Tridandis, Sannyasis, Brahmacharis, Vaishnavas, Vaishnavis, e a todos aqui hoje reunidos as minhas mais respeitosas reverências. Então, pela misericórdia sem causa de Shila Gurudeva e de todos os nossos mestres do passado, presente e do futuro, nós podemos nos reunir aqui hoje mais uma vez para dar sequência à leitura do Jaiva Dharma, capítulo 32. Continuando então com a conversa entre Gopala Guru Goswami e Vijay Kumar sobre as gopis de Vrindavana. Então, na última aula ele explicou as diferenças entre Swakiya e Parakiya, né? Os diferentes tipos de gopi, o fato de elas terem a concepção de que são casadas em Goloka Vrindavana, mas em Gokula essa forma, né, essa forma pensamento, ela se materializa através dos esposos, como Abhimanyu e outros, etc. Então agora o Vijay pergunta, quais são as glórias, né, de ser uma gopi casada com um gopa que não seja Krishna? O Goswami responde, as Brajagopis que são casadas com outros gopas, naturalmente se tornam como minas, né, de uma beleza superabundante, né, e extraordinariamente e de virtudes, né, transcendentais e extraordinariamente poderosas, né, quando um desejo intenso de se encontrar intimamente com Krishna surge em seus corações. Elas também ficam decoradas com a beleza do seu prema. A doçura da sua raça supera a de todas as Shaktis de Bhagavan, lideradas pela deusa da fortuna Lakshmi Devi. Então aqui, o fato das gopis serem casadas, isso produz um amor muito maior por Krishna, tá? E uma situação sui generis que na verdade favorece, tá, ao desfrute de Krishna, né, em última análise, né,
muito maior do que em qualquer outra situação. O Vijay pergunta: quantos tipos de Brajasundaris existem? E Goswami responde: existem 3 tipos: Sadhanapara, Devi e Nityapriya. Vijay responde: existe também diferentes tipos de Sadhanapara Sundari? E o Goswami diz: sim, existem 2 tipos de Sadhanapara Sundari: Jyotiki e Ayotiki. Vijay pergunta: quem são as Yotiki? As Yotiki Sundaris nasceram em Braja, juntas em um grupo, após ficarem absortas em sadhana, desejando obter Brajarasa. Em outras palavras, elas são membros de um grupo em particular. Elas são em 2 tipos de Jyotiki: Munigan e Upadishadigan. Então Vijay pergunta: quais são os munis que nasceram em Braja como gopis? Bom, Goswami responde: alguns munis adoravam Gopala, mas foram incapazes de obter a perfeição. Após terem um darshan da beleza de Sri Ramachandra, eles então se esforçaram ainda mais em sadhana, de acordo com o objetivo de alcançar aquele desejo que eles mantinham. Assim, eles aceitaram Gopi Bhava e nasceram como gopis. O Padma Purana se refere a eles dessa maneira. E no Brihad Vamana Purana também diz que alguns deles alcançaram a perfeição no começo da Rasa Lila. Então Vijay pergunta: como os Upanishads nasceram como gopis em Vrindavana? E o Goswami diz: o Maha Upanishad personificado, aquele que foi abençoado com uma capacidade discriminatória, extremamente aguçada, ficou completamente impressionado quando viu a boa fortuna das gopis. Então, após executar severas austeridades com Shraddha, com fé, eles obtiveram então o nascimento como uma Braja Gopi. Então o Vijay pergunta: quem são as Ayotiki? O Goswami responde: existem 2 tipos de Sundaris celebradas pelo nome de Ayotiki. Aquelas que são Pratina, ou seja, mais velhas, e aquelas que são novas, Navina. Elas são excepcionalmente apegadas a Gopi Bhava e executam sadhana com intensa avidez e uma anuraga natural. Algumas nasceram isoladamente, outras em grupos de 2, 3 ou até mesmo mais ao mesmo tempo. As Pratina Ayotiki Gopis alcançaram Salokya, ou seja, a liberação para viver no mesmo planeta, junto com as Nityapriya Gopis, há muito, muito tempo atrás. As Navina Ayotiki Gopis vieram para Braja para nascerem, por nascerem de algum tipo de deva, seres humanos ou outros seres. Elas gradualmente tornaram-se Pratina, então alcançaram Salokya, da mesma forma que eu mencionei acima. O Vijay pergunta: eu compreendi sobre as Sadhanapara. Agora, por favor, me explique sobre as Devis. Então Goswami responde: quando Krishna descendeu dentre os semideuses em Swarga, através do seu Amsas de suas Nityakantas, então, as Amsas de suas Nityakantas também se manifestaram como Devis para satisfazê-lo. Essas Devis, elas então nasceram em Krishna Lila, como as filhas dos Gopas, e tornaram-se então Prana Sakis das Nityapriya Gopis, das quais elas são também Amsas, ou seja, elas são expansões.
Em outras palavras, de suas próprias anshanis, ou seja, das quais elas são expansões. Tá? Então, Vijay pergunta, Prabhu, quando é que Krishna nasce por seu Amsa em meio aos Devas? Então, Goswami responde, Krishna, ele nasceu do ventre de Aditi, através do seu Swamsa, na forma de Vamanadeva, e da sua Vibhinamsa, ou seja, expansões separadas. Através delas, ele então se tornou os próprios Devas. Shiva e Brahma não são nascidos do ventre de uma mãe, né? E embora eles não estejam na categoria de divas comuns, que possuem 50 qualidades, né, a um grau bem diminuto, né, eles ainda assim são Vibhinamsa. Essas 50 qualidades estão certamente presentes em Brahma e Shiva, até um nível quase, um pouco alto. E além disso, eles têm também mais 5 qualidades que não são encontradas em divas comuns. Portanto, essas duas qualidades, portanto, esses dois são chamados de os líderes dos devatas. Ganesha e Surya também estão situados na mesma categoria como Brahma, pela mesma razão. Tá? Mas todos os outros demais devas são classificados como divas. Todos os devatas são Vibhinamsas de Krishna, e suas esposas Devis são também Vibhinamsas da Chit Shakti. Um pouco antes do aparecimento de Krishna, Brahma ordenou que eles nascessem para satisfazer a Krishna. E seguindo então a sua ordem, todos nasceram em Braja, outros em Dwaraka, de acordo com os seus diferentes gostos e sadhanas. As Devis que nasceram em Braja, devido a uma avidez intensa de obter Krishna, são as Pranasakis das Nitya Priya Gopis. Então Vijay diz, Prabhu, os Upanishads obtiveram um nascimento como Gopis, mas por favor me diga, existe alguma deidade que preside os Vedas que também aceitou o nascimento em Braja? Alguma outra, né, a forma dos Vedas que aceitou o nascimento em Braja? E o Goswami diz, está escrito no Shishtikanda do Padma Purana que Gayatri, que é Vedamata, ou seja, a mãe dos Vedas, também nasceu como Gopi para obter a associação de Krishna. Desde então, ela assumiu a forma de Kama Gayatri. São informações muito interessantes, né? Para quem ainda não sabe que isso ocorreu, né? Tudo tem uma personalidade, né? Tudo que existe tem uma personalidade. Toda consciência é dotada de personalidade. E porque os Vedas são espirituais, eles têm também uma personalidade, né? Têm uma consciência. Então eles também desejam algo. Então, entendendo o próprio ensinamento védico, né, eles buscam, obviamente, o serviço a Krishna. Então, Vijay pergunta, mas o Kama Gayatri não seria eterno, Anadi? E o Goswami responde, o Kama Gayatri é certamente Anadi. E este Anadi Gayatri se manifestou pela primeira vez na forma de Vedamata. Mais tarde, pela influência do sadhana, né, e vendo a boa fortuna de muitos Upanishads, ela nasceu em Braja junto com o Gopala Upanishad. Embora a forma de Kama Gayatri seja eterna, ela existe esplendidamente
em uma forma eterna e separada como Vedamata Gayatri. Então são diferentes swarupas, tá? Diferentes expansões, né, de Gayatri, como Vedamata, como Brahma Gayatri, como Kama Gayatri, etc. Então Vijay pergunta: todos esses, como os Upanishads, que nasceram em Vrindavana, tinham o Abhimana de serem filhas de Gopas. E eles aceitaram Krishna como o seu marido, com a concepção de que ele era Gopanayaka. Krishna se tornou então o seu esposo, seus esposos, né? Naquele momento, através da cerimônia de Gandharva Vivaha. Eu entendi até aí. No entanto, as consortes eternas, né, e amadas de Krishna são seus associados, né, eternamente. Né? Da mesma forma que é a relação de Krishna como Upapati com elas, né, seria apenas uma interferência de Maya? E o Goswami responde: é certamente um tipo de criação de Maya, mas não de Jora Maya, da Maya, energia ilusória mundana, que existe nesse mundo. Né? Jora Maya nunca pode tocar Krishna Lila. Embora Braja Lila esteja dentro do mundo material, ela está completamente além da jurisdição de Jora Maya. Jora Maya seria Mahamaya. O outro nome para Chit Shakti é Yogamaya. E em Krishna Lila, esta Yogamaya atua de tal maneira que aquele que é influenciado por Mahamaya vê Krishna Lila externamente. Yogamaya traz para Vrindavana o Paroda Abhimana de Goloka dentro de cada uma das Nitya Priyas Gopis. Né? E lhes concede o Abhimana de terem uma existência individual também. Então, assim, por arranjar o casamento entre as Nitya Priya Gopis, né, e essas formas separadas, ela faz com que Krishna se torne o Upapati. Então, o Purusha onisciente, né, e as Shaktis, que também são oniscientes, que estão absortas nas suas respectivas raças, aceitam essas bhavas. Isso indica a superioridade de raça e a superexcelência da Icha Shakti completamente independente. Icha significa desejo. Então, Icha Shakti, a potência de desejo de Krishna, ser completamente independente. Não existe tamanha proeminência em Vaikunta ou Dwarka. Quando as Pranasakis alcançam Salokya, junto com as Nitya Priya Gopis, este Patibhava que elas têm, vamos dizer assim, restringido, né, se expande e então se torna Upapatibhava. Então, esta é a meta suprema a ser alcançada por elas. E o Vijay diz: olha, este Siddhanta é extremamente extraordinário. Meu coração ficou renovado. Agora, por favor, me explique mais sobre as Nitya Priya Gopis. E o Goswami diz: Shri Gaurachandra Mahaprabhu não pôde revelar esses princípios esotéricos através da minha boca, né? Não poderia, revelar esses princípios esotéricos através da minha boca, se não houvesse um ouvinte qualificado, né, como você. Então, veja bem, aqui, em vários lugares, Shrijiva Goswami, que é Sarvagya, ou seja, onisciente, ele deliberou sobre este assunto de maneira bastante confidencial, através da qual podemos entender que, por ler os seus comentários e suas literaturas, né, como por exemplo Krishna Sandarbha, Shrijiva Goswami estava sempre com medo de que pessoas não qualificadas, né, viessem a saber
sobre esses princípios esotéricos, porque eles poderiam mais tarde tentar praticar alguma forma corrompida deste Dharma. Então, Jiva Goswami, para quem não sabe, ele sempre se preocupou muito em apresentar este sentimento de Parakya, de Upapatibhava, de maneira a não deixar transparecer que era uma relação ilícita aos olhos da sociedade. Tá? Então, portanto, ele fez uma defesa de que, na verdade, a relação que as gopis tinham com Krishna não era de amante, mas era de casado. Tá? Então ele faz toda uma, não vou dizer assim, uma manobra, mas ele explica por uma outra perspectiva. Tá? Ele dá ênfase a um outro lado, né, para evitar que o senso comum critique, né, os passatempos de Krishna. Então, cada acharya tem a sua especialidade. Enquanto que Rupa Goswami manifestava aquilo que há de mais elevado, focando em Parakya, né, Jiva Goswami, logo após ele, né, fez todo um embasamento em Swakya, para meio que proteger, cercar, né, o que Rupa Goswami havia explicado. Tá? Há quem diga, inclusive, que Jiva Goswami não estava na linha de Rupa Goswami porque ele pregava diferente. Não, isso não tem absolutamente nada a ver. Inclusive, o próprio Jiva Goswami faz uma errata. Ele menciona que ele fez tudo isso intencionalmente. Tá? Então, aqui não há qualquer possibilidade de haver uma dissonância entre os dois. Tá? Bom, então, naquela época, o Jiva Goswami ele ficou ansioso, né, sobre todos esses defeitos, né, como, por exemplo, rasa bhasa e as distorções de raça, né, que são vistas nos Vaishnavas, nos falsos Vaishnavas de hoje em dia. Ele não pôde evitar este grande infortúnio, embora ele tenha sido muito cuidadoso. Não devemos falar este Siddhanta na presença de outros, exceto para aqueles que são qualificados para receber isso. Agora eu então descreverei sobre as Nitya Priya Gopis. Então Vijay pergunta: quem são as Nitya Priya Gopis? Embora no passado eu tenha estudado muitos shastras, agora o meu único desejo é beber este néctar da boca de lótus de Sri Gurudeva. Então Goswami diz: como Krishna, as Nitya Priya Gopis de Braja são a morada de todas as boas qualidades, como beleza e malícia, esperteza. Radha e Chandravali são as mais proeminentes dentre elas. E elas foram mencionadas no Brahma Samhita 5.37. O verso diz: é o famoso verso Ananda Chimaya Rasa Pratibhavita Vis, que diz: quando a Ananda Amsa de Satchidananda Paratattva agita o Chid Amsa, e então, dotado desta Ladini Pratibha, né, manifestado separadamente, então Srimati Radhika, junto com as outras Sakis, que são extensões dessa forma espiritual, se tornam manifestas. Eu executo bhajana de Sri Govinda, que é o Supremo, a personalidade original, a alma de todas as almas. Ele reside eternamente em Golokadhama, com as suas donzelas, que estão sempre, vamos dizer, decoradas com as 64 artes. Então, as Nitya Priya Gopis, que foram mencionadas neste verso de Brahma, são a essência de todos os Vedas. Elas são Nitya, eternas, ou seja, elas são uma manifestação de Chit Shakti, né, e estão para além do tempo e do espaço. Essa é a verdade. Lá, Nitya Lila é uma expressão das 64 artes. Kalabhi Swamsha Rupabhi Shaktivihi. Embora diferentes significados existam, né, dados pelos acharyas em seus comentários como Brahma Samhita,
né? Eu expliquei aqui o comentário confidencial de Sri Swarupa Damodara Goswami. Este tesouro secreto está escondido no fundo do coração de Shrupa Sanatana e Siddhiva Goswami. Então Vijay diz: eu estou muito ávido para ouvir sobre os diferentes nomes das Nitya Priya Gopis. E o Goswami responde: os Shastras como Skanda Purana, Prahlada Samhita mencionaram nomes de Radha, Chandravali, Vishaka, Lalita, Shama, Padma, Shaibhya, Badrika, Tara, Vichitra, Gopali, Dhanishta e Pali. Outros nomes de Chandravali, como são Somata, e de Srimati Radhika também é Gandharva. As Vajagopis como Kanjanakshi, Manorama, Mangala, Bimala, Lila, Krishna, Sari, Visharada, Taravali, Charorakshi, Shankari e Kunkuma são também famosos neste mundo. E o Vijay pergunta: qual é a relação delas entre si? E Goswami responde: as Gopis, elas são Juteshwaris, ou seja, líderes de grupos. E não existem apenas um ou dois grupos, existem centenas. Em cada um deles existem outras centenas de milhares de belas Gopis. Todas as Gopis mencionadas acima, de Srimati Radhika até Kunkuma, são Juteshwaris. Vishaka, Lalita, Padma e Shaibhya foram descritas nos Shastras mais elaboradamente do que outras. Dentre estas Juteshwaris, as 8 Gopis, começando por Radha, foram chamadas de Pradhana, porque elas são as mais afortunadas, ou seja, são as mais próximas de Krishna. Então Vijay pergunta: Vishaka, Lalita, Padma e Shaibhya são Pradhana Gopis, e elas são especialmente peritas em nutrir os passatempos de Krishna. Por que elas não foram aceitas como Juteshwaris distintas? E Goswami responde: elas são qualificadas, elas são tão qualificadas que, embora seria apropriado chamá-las de Juteshwaris, Lalita e Vishaka permanecem encantadas pelo bhava supremamente bem-aventurado de Srimati Radhika, que elas não querem ser chamadas de Juteshwaris independentes. Ou seja, embora elas sejam, elas não querem ser chamadas assim porque elas ficam um pouco que, vamos dizer, por trás de Srimati Radhika, tá? Enquanto que outras Gopis têm um humor até mesmo de competição com o Srimati Radhika, tá? Mas não é o caso de Lalita e Vishaka aqui, por exemplo. Então, dentre elas, algumas são seguidoras de Srimati Radhika e outras são seguidoras de Chandravali. E o Vijay disse: eu ouvi que Lalita, ela tem um grupo, né, um Gana, que é um subgrupo. Né? Que tipo de grupo é este? E o Goswami responde: Srimati Radhaji é proeminente dentre todos os Juteshwaris. Algumas Gopis que pertencem aos grupos que dependem de Radha são atraídas por uma bhava especial de Lalita, né? E se chamam então de Lalita Gana, o grupo de Lalita. Outras Gopis se referem a si mesmas como Vishaka Gana, e etc. As Astasakis, lideradas por Lalita e Vishaka, são então as heroínas dos diferentes ganas de Srimati Radhika. Se alguém for muito afortunado, poderá obter qualificação para entrar no Gana de Lalita Devi. Vijay pergunta: em que Shastra podemos encontrar os nomes dessas Gopis? E Goswami diz: seus nomes são encontrados em Shastras como Padma Purana, Skanda Purana, Uttarakanda do Bhavisha Purana. Muitos nomes também são mencionados no Sattva-tantra. E Vijay diz: Srimad Bhagavatam é a joia da coroa de todos os Shastras no universo inteiro. Então, seria motivo de grande alegria se esses nomes estivessem ali mencionados.
E o Goswami diz, o Srimad Bhagavatam é um Tattva Shastra, mas ele também é um oceano de rasa. Pelo ponto de vista dos Rasika Bhaktas, o Srimad Bhagavatam é cheio de deliberações, né, sobre Rasa Tattva. E um oceano que pode estar contido dentro de um pequeno vaso. O nome de Radha e as bhavas e identidades de todas as gopis foram descritas ali de maneira muito confidencial. Se você pensar, né, se você refletir sobre todos os versos do 10º canto, né, você poderá encontrar tudo ali. Sri Shukadeva Goswami descreveu este assunto de maneira bastante confidencial para manter as pessoas desqualificadas distantes. Vijay, o que será o resultado de dar uma japamala, né, para alguém e uma descrição completa para todos sobre esses assuntos? O leitor ele pode compreender os tópicos confidenciais, né, apenas até o ponto em que a sua capacidade está avançada. Portanto, uma qualidade de um pandita genuíno, ou seja, de um grande erudito, é que ele pode revelar assuntos que estão ocultos, né, que não são feitos para serem revelados na presença de todos. Então, pessoas qualificadas compreendem que, os compreendem, né, esses assuntos apenas até o ponto em que a sua qualificação permite. Não existe conhecimento sobre este objeto sem o Guru Parampara, né, sobre este assunto sem o Guru Parampara. Você pode obter o conhecimento por diversos meios, mas ele não terá efeito. Você pode apenas obter uma raça, você pode alcançar, né, a raça completa do Srimad Bhagavatam através do conhecimento dado pelo Ujjvala Nilamani, o livro Ujjvala Nilamani. Então, dessa maneira, após um longo período de perguntas e respostas, né, o Ishtagoshti daquele dia estava completo. Vijay retornou para sua residência meditando constantemente sobre os assuntos que havia ouvido. Como todos os vicharas, considerações em relação a Nayaka e Nayika, despertaram em seu coração, ele então ficou absorto em Paramananda. E enquanto ele se lembrava das conversas sobre Vanshi e Swayamduti, uma torrente de lágrimas caíram de seus olhos. Naquele momento, o passatempo que ele havia visto num bosque durante o caminho para Sundarachala na noite passada apareceu vividamente na tela de seu coração. Tá? Então, aqui termina o capítulo 32. Então, vamos dar sequência então na próxima aula. Bom dia a todos, Hare Krishna, Vanchakalpatarubhyascha kripa sindubhyeva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha.